Vamos lá, pessoal. Vamos a mais uma correção aqui do nosso grupo de estudo. Lembrando que se tiver qualquer dúvida, sugestão, querer conhecer os nossos produtos, a mentoria, os simulados, os grupos de estudo, é só apontar seu celular para esse QR Code que está aqui. Já vai direto para o meu WhatsApp e você vai fazer contato comigo, tá bom? Tá bom. Presta atenção aqui rapidinho. Vamos à questão de hoje. Aqui. Os agentes políticos municipais submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa. O problema está exatamente aqui, ó. Sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei 201 de 67. Só rapidinho para a gente pontuar aqui o que você precisa saber. Olha aqui. O que você precisa saber é o seguinte. Primeiro, quais são os agentes políticos, né? E como é que fica a responsabilidade deles? Então vamos lá. Ó. Os agentes políticos, para efeito do que eu quero tratar aqui agora com vocês, são o presidente da República, né? Os ministros de Estado, né? Os ministros do Poder Executivo, os ministros do STF, os governadores, os secretários estaduais, os prefeitos e os vereadores. São esses agentes aqui que nós precisamos estudar para descobrirmos o mote da questão. Legal? Por que não está apagando? Isso, apagou. Deixa eu só pontuar aqui. Então, ó, presidente da República, ministro de Estado, ministro do STF, governadores, secretários estaduais, prefeitos e vereadores. Olha aqui. Esses aqui, eles respondem de acordo com a lei 10.079/50, e esses aqui respondem de acordo com o Decreto-Lei 201 de 67. Correto? Correto. E aí fica a pergunta. Esses agentes políticos, quando eles aprontam, via de regra, eles cometem o quê? Crime de responsabilidade. Então, quando esses agentes públicos aqui em cima, eles aprontam, eles cometem crime de responsabilidade, né? E o que é crime de responsabilidade? Para começar, ó, crime de responsabilidade não é a mesma coisa que infração penal. Legal? Crime de responsabilidade não é crime comum, aquele crime que gera cadeia, né? É uma infração política administrativa praticada pelos agentes acima. Quais são os agentes acima? Esses agentes aqui. Legal? Perfeito. E, obviamente, não é uma sanção penal. Por quê? Porque não tem pena de prisão ou multa. Ou seja, não tem pena privativa de liberdade. Traduzindo, não tem cadeia. Né? São sanções de natureza político-administrativa, como, por exemplo, a perda do cargo, a inabilitação para exercício de nova função pública, o famoso impeachment, né? O famoso impedimento. São infrações de natureza político-administrativa. Não é crime, não tem, como um amigo meu gosta de fazer,
não tem cadeia. Tá bom? Tá bom, não tem. Tá bom. Só que o problema é que surge a seguinte pergunta. Esses agentes aqui que respondem por crime de responsabilidade, ninguém discute isso. Tanto é que eu te coloquei as leis aqui. Legal? Eles também respondem por improbidade? Legal? Eles também respondem ao rigor da lei 8429 de 1992? Sim ou não? Pessoal, o entendimento majoritário é que sim. Legal? O entendimento majoritário é que sim. Ou seja, todos esses agentes aqui, além de responderem, vamos botar aqui, né? Além de responderem por crime de responsabilidade, só apagar aqui, né? Todos esses agentes aqui, além de responderem por crime de responsabilidade, também vão responder por improbidade administrativa. Ou seja, todos eles, menos quem? Menos o presidente da República, exceto o PR, o presidente da República. O presidente da República, guarda isso, posição já, né, batida no STF, não responde por improbidade administrativa. O presidente da República só responde por crime de responsabilidade. Tá bom? Se você descobriu que qualquer agente político, desse grupo aqui, né? Qualquer agente político desse grupo aqui, se todos eles respondem por crime político mais improbidade, exceto o presidente da República, o indício é que essa questão esteja certa. Só tem uma única observação. Qual é a observação? Para prefeitos e vereadores, além de nós tratarmos, né, da crime de responsabilidade e improbidade administrativa, essa lei aqui também trata de alguns crimes, tá? Então, olha aqui, rapidinho para a gente poder, né, simplificar a sua vida e marcar com vocês ali. Olha aqui, presta atenção. Olha, quando se tratar, né, de prefeito e vereador, eles respondem por crime de conjunto, né? Eles respondem por crime de responsabilidade mais improbidade administrativa. Lembrando que, além do crime de responsabilidade, também é possível eles responderem por crime comum. Então, como é que fica esse lance? Fica assim, ó, para ficar bonitinho e top o seu caderno, ó. Olha aqui. Quando se tratar de prefeito e quando se tratar de vereador, eles vão responder por crime de responsabilidade. Eles também vão responder por crime comum. Lembrando que crime de responsabilidade está no Decreto-Lei 201 de 67. E crime comum, né, também está no Decreto-Lei. Vamos botar aqui, né? Crime comum pode confundir com crime próprio. Crime, aqui, ó. Infração penal, ou seja, que gera cadeia, né? Também está no Decreto-Lei 201 de 67, mas também em outras leis, como, por exemplo, o Código Penal. E o prefeito e o vereador, eles também respondem por improbidade administrativa. Só que improbidade, via de regra, nos moldes da Lei 8429 de 1992. Ficou bonitinho.
Então eu posso afirmar que qualquer agente político dessa lista aqui responde por improbidade e responde por crime de responsabilidade, menos o presidente. Mas atento que a questão explora. A questão explora os agentes públicos, os agentes políticos, melhor dizendo, municipais. Ou seja, a questão está explorando prefeito e está explorando vereador. Ou seja, o prefeito e o vereador, né, eles respondem por crime de responsabilidade, que pode gerar, por exemplo, o impeachment, o impedimento, o afastamento, Decreto-Lei 201 de 67, né? Eles respondem por crime, né, a infração penal, que pode gerar cadeia, Decreto-Lei 201 tem essa previsão e as outras leis também têm, como, por exemplo, o Código Penal, tem lá o crime de peculato, por exemplo, e eles também respondem por improbidade administrativa, na forma da Lei 8429 de 92. Qual é a conclusão? A conclusão, então, sem sombra de dúvida, que essa assertiva está certa. Essa assertiva está certa. Não bastasse eu te falar isso, né, eu quero mostrar para vocês, né, a jurisprudência do STF, do STJ. Olha o que diz o STF, né, num julgado de 2019. O processo e julgamento do prefeito, lembra que eu te falei que apesar da lei falar em prefeito e vereador, os julgados vão focar nos prefeitos? Prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa na forma da Lei 8429 de 92. E agora o STJ, num julgado de 2023, fala assim, ó, os agentes políticos municipais, e aí quando a gente fala em agente político municipal, dá espaço para prefeito, dá espaço para vereador, submetem aos ditames da lei de improbidade, com a lei de improbidade, né, essa lei aqui, ó, a Lei 8429 de 92, sem prejuízo da responsabilização política e criminal, né, estabelecido no Decreto-Lei 201 de 67, ou seja, responsabilidade política, crime de responsabilidade. Responsabilidade criminal, crime, né, penal, crime, né, de sanção, crime que gera cadeia. Tá bom? Meus amigos, né, só para a gente poder completar aqui, ó, que isso aqui já foi perguntado na prova do TRF aqui do Rio de Janeiro, tá? A prova de analista. O que é o duplo regime sancionatório? Duplo regime sancionatório é quando o agente político, vamos botar aqui em cima, né? É quando o agente político ele responde por improbidade e por crime de responsabilidade. Qualquer agente político que responde, né, ao mesmo tempo por crime de responsabilidade e por improbidade, a gente chama isso de duplo regime sancionatório. Legal? Por que duplo regime sancionatório? Porque o cara vai ser sancionado duas vezes, né? Uma vez por improbidade, uma vez por crime de responsabilidade, tá? E o único agente político que no Brasil não está sujeito ao duplo regime é o presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República é o único agente político para efeito de crime de responsabilidade que não responde por improbidade ao mesmo tempo. Então, todos os agentes políticos, para efeito de crime de responsabilidade, eles estão sujeitos ao duplo regime sancionatório. Eles respondem por crime de responsabilidade e por improbidade ao mesmo tempo, exceto o presidente. O presidente, né, segundo o entendimento do STF, né, o presidente só responde por crime de responsabilidade. No Brasil, presidente não responde por improbidade. Presidente só responde por crime de responsabilidade. Na questão falava de agente, né, municipal, ou seja, prefeitos e vereadores. Você viu comigo que prefeitos e vereadores respondem sim, tanto por crime de responsabilidade, quanto por crime infração penal comum, quanto por improbidade administrativa. Por isso que essa assertiva está correta e hoje é a posição do STJ e a posição do STF. Fiquem atentos aí que em bancas como FGV e CESP isso costuma ser muito comum. Tá bom? Pessoal, resolvida a nossa questão de hoje, me coloco plenamente à disposição para o que você tiver dúvida. Legal? Um colega mandou uma mensagem falando, professor, eu tenho dúvida quando o senhor vai cortar seu cabelo. Eu vou cortar, pode ficar calmo. Eu vou cortar, né? Pode ficar calmo. Tá? Mas qualquer dúvida de natureza do direito administrativo, pode fazer contato que a gente consegue, se Deus quiser, responder a contento, ok? Pessoal, não pense que essa questão aqui é uma questão muito profunda, que só explora a jurisprudência.
Bota aí, como eu acabei de falar, cara, essas questões caem. Eu lembro que uma vez, rapidinho, me dá 2 minutos, eu explicando uma questão de jurisprudência no quadro, na revisão final do TRF aqui do Rio de Janeiro, TRF 2, legal? Onde, graças a Deus, eu fui professor dos 2 primeiros lugares, legal? Que depois virou quarto quando entrou os títulos, mas na prova, primeiro lugar. Eu lembro que eu explicando uma questão de jurisprudência, né, que era uma mudança radical da jurisprudência do STF quanto à questão da improbidade administrativa, né, que hoje inclusive virou lei. Eu lembro que uma boa parte do pessoal fala, mas aí minha prova é de técnico, isso não vai cair, a minha prova é de analista não específico, isso não vai cair. Cara, literalmente, veio na prova de múltipla escolha e veio na discursiva de analista. Então não pense você que jurisprudência não cai, jurisprudência cai. Às vezes, o pessoal, né, não explica porque tem um certo medo de explicar a jurisprudência, tá bom? Meu compromisso com vocês é estar 100% atualizado, por isso que eu vou continuar a explicar a jurisprudência, tá bom? Um abração, fiquem todos com Deus e até a próxima questão. Tendo dúvida, só apontar seu celular para o QR Code aqui, que eu tenho prazer em te ajudar. Fiquem todos com Deus e até a próxima.